Bondoso Deus, precioso Pai Celestial, nossos corações exaltam, glorificam a Ti, porque o Senhor é digno de toda adoração, de todo louvor, e nossas palavras, elas não são suficientes para dizer o que o Senhor é para nós, mas nós nos chegamos a Ti com o melhor do nosso entendimento para dizer que o Senhor é especial, Pai, e que o Senhor tem aqui na terra filhos que Te amam e que estamos dispostos a tudo para viver para Ti, Senhor, a deixar tudo que impede, tudo que, ó Deus, possa impedir nosso relacionamento contigo. Nós estamos dispostos, ó Pai, porque queremos honrar ao Senhor todos os dias da nossa vida. Receba nesta manhã, Senhor, o louvor que cada um expressou para Ti, ó Deus. E agora abençoe a palavra, e que mais uma vez a Tua graça se manifeste e derrame das Tuas bênçãos sobre nós, nos fazendo melhores filhos. No nome de Jesus Cristo nós lhe pedimos. Amém. Bom dia, irmãos. Que Deus continue abençoando a todos. Amém. Vamos aproveitar que estamos em pé e abrir nossas Bíblias em Jeremias, capítulo 1. Capítulo 1 de Jeremias, verso 11 ao 12. E assim estamos mais uma vez na casa de Deus, porque Ele tem proporcionado isso e vai proporcionar até o dia da sua vinda, amém? Nada vai impedir nós de adorar a Deus todos os dias. Vai chegar um dia que nós não vamos ter liberdade de estar aqui, mas isso não significa que nossos cultos vão ser interrompidos, porque você vai ter o seu culto onde você estiver, amém? E enquanto temos a oportunidade de nos reunir todos para ouvir a palavra, eu creio que nós devemos fazer isso com o mais profundo zelo e amor e armazenar alimento, né? Vamos então ler a Bíblia em Jeremias, capítulo 1, verso 11 e 12. Ainda veio a minha palavra do Senhor, dizendo: que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Vamos ler todos juntos, 12. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Pai Santo, ainda em Tua presença, vivifica e unge esta palavra, Pai, em nome de Jesus, pela graça e a Tua misericórdia. Amém. Podeis assentar, irmãos. Com a graça de Deus, nesta manhã eu quero falar sobre o tema ajuste o foco. Amém? Ajuste o foco. Estava pensando, com a graça de Deus, eu quero, em alguma oportunidade, falar sobre um tema, quem deu crédito à nossa pregação. Isaías, né? Ele fala isso em
Isaías 53, e ele expressa essa preocupação. Quem deu crédito à nossa pregação? Porque nós vemos Deus de uma maneira abundante, falando com seus filhos, trazendo sempre uma palavra para nos impulsionar a um passo adiante, né? E às vezes, de tanto nós ouvirmos, a gente se pergunta se todos realmente estão colocando em prática aquilo que temos ouvido e aprendido de Deus. Porque Deus nunca, assim como um professor, na sala de aula, ele nunca traz uma matéria, um professor que seja responsável, ele não vai trazer uma matéria só para preencher tempo. Mas aquela matéria, em algum momento, ela vai ser cobrada daquele aluno. E se ele estava atento, ele vai passar. Senão ele vai reprovar. E assim Deus também, toda a palavra de Deus, ele diz, ela não volta vazia. Ela tem um objetivo. E nós precisamos estar consciente disso, de que Deus espera de nós atitudes diante daquilo que Deus tem falado conosco, diante daquilo que Deus tem inspirado todos esses anos, e é uma fartura da palavra. Mesmo nas quartas-feiras temos a oração, temos tido palavras tão profundas. O pastor Febroni sempre traz aquelas pepitas, e às vezes estamos em poucos na quarta-feira, mas Deus está falando e nós precisamos colocar em prática, né? E o tema que me veio ao coração, falar sobre o foco. E como na quarta-feira o pastor Getúlio falou sobre cuidar com o foco, e eu lembrei que na semana anterior eu tinha falado ali em Vicente Dutra sobre a atenção com o foco. Onde está o teu foco? Então a gente vê o Espírito Santo sempre na mesma linha, nos chamando para um posicionamento. Inclusive, quando eu falei ali em Vicente Dutra, eu vou ler também agora, em Mateus, ou melhor, em Atos, capítulo 1. Vocês imaginem que reunião importante foi aquela que está descrito aqui em Atos 1. Quando Jesus convocou os discípulos para que se reunissem para uma última reunião, aonde ele estaria fisicamente, seria a última reunião. E ele estaria passando para eles as suas instruções, dizendo o que eles precisavam para vencer e para ver ele outra vez. Agora vamos nos transportar para aquele tempo. Imagine se essa congregação que está aqui esta manhã fosse aquela congregação, se nós fôssemos aquela congregação. E você andou com Jesus, você viu os milagres, você teve aquela sexta-feira, quinta-feira de angústia, aquela sexta-feira de tanta dor ao ver o Mestre sendo crucificado, aquele sábado de depressão, e
aquele domingo de glória, né? Quando Cristo ressuscita dentre os mortos, e você viveu tudo isso. Vamos imaginar que nós estivéssemos lá. E aí, a partir do domingo, a expectativa, então, de ver o Mestre, porque a notícia é: ele vive. E aí ele aparece aqui para um grupo, aparece para outro, mas separadamente, em locais separados. Mas, de repente, ele convoca uma reunião com todos, e seria sua última reunião. É lógico que nós estaríamos com muita atenção para saber o que é que Cristo tem a nos dizer. Agora, nós estaríamos assim, com essa atenção, se hoje nós estamos atentos ao mover de Deus. Se nós hoje não estamos atentos ao mover de Deus, se o nosso foco não está ajustado, nós estaríamos lá também com o foco desajustado. Exatamente como esses irmãos aqui, que é relatado nas Escrituras. Jesus, em Atos 1, veja só. E estando com eles, determinou-lhes que se... vamos ler do 3 aqui, ó. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, nessa última reunião ali, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste. Em outras palavras, Jesus disse: agora eu vou estar se ausentando, vocês não vão me ver mais fisicamente aqui, mas há uma só maneira de vocês vencer. É se vocês tiverem em vocês a minha pessoa, na forma do Espírito. Daí ele disse: então eu estou subindo agora, mas eu vou voltar. Você não se ausente daqui de Jerusalém, fique em oração, porque eu vou descer para viver agora em vocês. E sem isso vocês não vão poder continuar no Evangelho. Esse era o foco principal. Esse era o assunto realmente que a igreja precisava ouvir. Mas aqueles irmãos estavam com o foco totalmente desajustado. Olha só. Então ele disse que ficasse em Jerusalém, esperasse a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste. Daí Jesus diz assim: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Aí os irmãozinhos levantaram o dedinho assim para fazer uma pergunta. Qual foi a pergunta? Senhor, como melhor o que devemos fazer para receber o Espírito Santo? Será que foi isso? Seria assim se o foco deles estivesse ajustado. Mas eles chamaram a atenção de Jesus e disseram: aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Que tipo de pergunta foi? Totalmente oposta ao que Jesus estava falando. Jesus estava falando do reino celestial, que a maneira deles estar nesse reino era esperando ali e sendo cheio do Espírito Santo, e eles fazem uma pergunta política, sobre a política do tempo. Senhor, em outras palavras, traduzindo, quando é que vai levantar um governo com capacidade de vencer os romanos e restaurar o reino, restaurar a nossa terra?
Jesus ficou nervoso. Será que Deus fica? Fica. A Bíblia diz que Deus até às vezes se ira. E Jesus então chamou a atenção deles firme e disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Quer dizer, deixa as coisas acontecer, vocês não precisam estar preocupados com isso. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Quer dizer, é isso que vocês precisam. Receber o meu Espírito para ser minhas testemunhas. Não saber quem vai ser o próximo presidente. Quando que vocês vão ser livres dos romanos. Mas saber a necessidade de receberem o batismo do Espírito Santo. Então, eles estavam, irmãos, com o foco desajustado. Eles estavam com a preocupação em coisas terrestres. E aí nós nos perguntamos, e nós hoje, qual é o nosso foco? É os estudos? Não está errado, desde que não seja este foco em primeiro lugar. É o carro novo? É as coisas, os entretenimentos que tanto tem? Lembrando que essas coisas podem nos fazer idólatras, porque idolatria é tudo que você coloca entre você e Deus. Se os estudos estão em primeiro lugar, você é um idólatra. Se os entretenimentos estão em primeiro lugar, você é um idólatra. Se a família está em primeiro lugar, você é um idólatra. E a Bíblia diz que os idólatras não entrarão no reino dos céus. Então nós devemos saber qual é o foco que nos está direcionando nesta era final, nesse tempo final, nesse momento, irmãos, decisivo, porque nós olhamos muito o que foi e até nos escandalizamos, como desses irmãos aqui. Mas aí eu digo, a nossa posição hoje nos indica qual seria a nossa posição se estivesse nessa reunião de Jesus. Se a nossa posição está mais focada nos tempos naturais, políticos e coisas da hora, nós estaríamos fazendo a mesma pergunta para Jesus Cristo e levando o mesmo puxão de orelha que aqueles irmãos levaram. Na mensagem Olhe, o profeta, eu vou ler alguns parágrafos dessa mensagem. No 35 ele diz assim, porque é necessário você estar olhando, mas olhando para o alvo que Deus espera de nós. Todos estão olhando para alguma coisa. Você pode estar olhando para o momento em que você vai chegar em casa, para o jantar. Poderá haver um piquenique nesta tarde, e você levará sua família. Poderá haver alguma outra coisa na semana que vem, que você está preparando para os vizinhos virem, ou algum amigo. Mas todos estão olhando para alguma coisa. Não há ninguém neutro. Só os mortos que desativam e não olham para mais nada. E como um grupo de crentes hoje, reunidos aqui, quando nós lemos a mensagem, irmão, nós temos que entrar dentro desse espírito do qual Deus está tratando através do profeta. E como um grupo de crentes hoje reunidos aqui, nós queremos fixar nossos pensamentos, nossos princípios e coisas na vinda do Senhor. Esse é o foco.
que Deus espera de nós. Há muitos anos o pastor Febrando pregou uma mensagem aqui, falando sobre, usando o tipo do encontro, do casamento natural. Que aquela moça, no dia do casamento, ela está, tudo que passa ali, está focado no casamento. Não só no dia, mas as semanas e dias que antecedem. Tudo que se fala naquela casa é sobre o casamento. Qual vai ser a cor do tapete, como vai ser o arranjo, como vai ser os enfeites e assim por diante. E se chegar alguém naquela casa que não sabia do evento, em poucos minutos ele vai entrar na atmosfera do casamento, porque tudo que fala é sobre isso. E aí eu lembro que o pastor falou assim: e se nós não estivermos nessa expectativa, como uma moça vive a expectativa do casamento, nós correremos o risco de perder o arrebatamento. Então, qual é a tua expectativa? Ou você passa uma semana, um mês, ou até um ano sem pensar naquele encontro com Cristo? Não, irmãos, isso tem que ser diariamente. Tudo que você olha te reporta ao encontro com Cristo. E como um grupo de crentes hoje reunidos aqui, nós queremos fixar nossos pensamentos, nossos princípios e coisas na vinda do Senhor. Olhando para Cristo, que aparecerá pela segunda vez sem pecado, para a salvação daqueles que creem e estão esperando por sua vinda. Deus aqui, de acordo com o escritor, está nos convidando para examinar e olhar para isto. O escritor diz aqui que nós esperamos por Cristo pela segunda vez para vê-lo como Ele é. Amém? Essa é a tua expectativa, o teu foco? Esperando a vinda de Cristo, naquela expectativa de conhecê-lo como Ele é. Fisicamente olhar para Cristo, fisicamente tocar em suas mãos, abraçá-lo. Esse é o foco. Esse é o nosso foco. O diabo está tentando desviar o foco dentro da própria mensagem, tirando essa expectativa de ver Cristo fisicamente, como que que ele agora somente é a coluna de fogo. São absurdos. Mas a noiva não vai perder o seu foco. Por isso, deixa eu abrir um parênteses aqui, irmão. Por isso, quem acha que doutrina não tem nada a ver, você está muito enganado. Porque o que faz errar o alvo é o foco, fora do alvo. E o diabo não vai inventar uma doutrina, uma interpretação errônea da mensagem só para fazer barulho. Ele vai fazer isso para fazer as pessoas perder o alvo, perder o arrebatamento. Para muitos, Nova Jerusalém não existe. Aquilo somente é um tipo da noiva. E as pessoas esquecem, irmãos, porque às vezes parece ser tão inteligentes e no fundo você vai ver que a mente é tão pequena, é tão limitado, não conseguem ver as coisas de uma maneira mais ampla. Porque se você observar, há escrituras na Bíblia que têm sentido duplo, ela se aplica em mais do que uma coisa. Por exemplo, você vê que a grande prostituta, a Igreja Católica, a cidade a qual ela representa a grande prostituta, não é? Roma representa a grande prostituta. Agora, porque ela representa a grande prostituta, ela não existe? Roma não existe? É uma pergunta. Quando você fala sobre a grande prostituta, está falando sobre Roma, não é? Que é a igreja prostituta. Mas então Roma não existe?
Se alguém acha que não existe, vai aonde vende passagens aéreas e você compra uma passagem e vai lá ver se... E você vai ver que Roma existe fisicamente. Ah, mas a Bíblia diz que ela é a prostituta. Sim, fisicamente é uma cidade que representa uma mulher. Ah, mas a Bíblia, o profeta diz que a Nova Jerusalém, a Bíblia diz que representa a noiva. Sim, a Nova Jerusalém representa a noiva, mas ela existe fisicamente. E na mensagem das eras o profeta diz que os anjos a contemplam extasiados. O profeta diz: a Nova Jerusalém já está pronta. Estou falando coisas, irmãos, que eu ouvi. E o diabo tentando desviar o foco. Mas a noiva permanecerá, irmãos, com o foco em Cristo, no encontro físico com Ele. No encontro físico com Cristo, onde nós o veremos, a Bíblia diz, como Ele é. Porque fora disso, irmãos, se não fosse por isso, não teria o porquê lutarmos. Porque toda a nossa luta, todo o nosso esforço é para ver Jesus. Para ver aquele que nos amou. Fisicamente, irmãos, poder fazer como João, reclinar a sua cabeça sobre o peito de Cristo e ali conversar por toda a eternidade. E esse dia se aproxima, está tão perto, não deixe o diabo desviar o teu foco. Trabalhe, disse o profeta, como Cristo viesse daqui a 100 anos. Se você pode fazer um financiamento para comprar o seu terreno, faça. Mas faça dentro do alcance que você pode pagar. Ah, mas a Bíblia diz que não devemos dever nada a ninguém. E o profeta diz que a noiva não terá rabo, ou seja, ela não vai subir deixando dívidas. Exato. Mas para tudo isso temos um profeta. E ao profeta foi perguntado sobre isso. E ele disse: o aluguel, as prestações, essas coisas não são dívidas, até que não vençam. Agora, depois que venceu e você não pagou, você foge da pessoa e faz outra dívida, aí você é um devedor. Ah, mas e se eu não der conta? Às vezes pode dar perder o emprego, alguém ficar doente, e aí descontrola o orçamento e aí eu vou ficar devendo. Dê satisfação. O profeta ficou devendo e ele foi para aquele homem da farmácia e disse: olha, eu estou endividado, deu problemas com a família, problemas de saúde, tudo isso, mas eu quero dizer para o senhor, eu vou pagar cada centavo do que eu lhe devo. Só que daí o profeta diz: eu sou um cristão, primeiro eu vou acertar meus dízimos e então eu vou pagar essa conta. E o homem diz: fica tranquilo, Billy. A partir dali ele não era mais um devedor, porque ele tinha dado satisfação. E aquela dívida vencida, agora não era vencida, porque ele, vamos dizer, refinanciou com aquele farmacêutico, dizendo: eu vou pagar, só que eu vou pagar agora não como estava aqui, tanto por mês, vou pagar de acordo com a minha capacidade, de acordo com o que eu estou passando agora, a situação que eu estou enfrentando. Então o cristão, ele vive assim. Aí não há perigo de você perder o arrebatamento. Amém? Mas viva focado em Cristo. Disse o profeta mais: plante as batatas, mas não se embarace com os baraços dela. Quer dizer, faz teus negócios sem que você venha se comprometer, complicar a tua vida espiritual e assim por diante. Então, o profeta diz, vou repetir, é como um grupo de crentes hoje reunidos aqui, nós queremos fixar nossos pensamentos, nossos princípios e coisas na vinda do Senhor, olhando para Cristo, que aparecerá pela segunda vez sem pecado, para a salvação daqueles que creem e estão esperando por sua vinda.
Deus aqui, de acordo com o escritor, está nos convidando para examinar e olhar para isto. O escritor diz aqui que nós esperamos por Cristo pela segunda vez para vê-lo como Ele é. Parágrafo 46. Aqui o profeta fala sobre ajustar o foco. E o tema é ajuste o foco. Meu rapaz Billy, outro dia, me deu uma câmera. E ele me mostrou um objeto. Ele disse: papai, tira uma foto daquilo lá. Bem, é uma câmera Petra de 35 milímetros. E eu peguei a câmera e olhei no objeto. Lá havia uns 3 daqueles objetos. Um cacto saguaro. E eu vi um talo, 2 talos, 3 talos. Olhou num objeto para tirar foto, estava vendo 3. E eu peguei de novo, olhei e lá estava só um talo agora. Olhei de novo e lá estavam os 3 talos. Bem, é bem desse jeito algumas vezes, quando ficamos fora do foco. Há um ajustador de foco. Nós tentamos colocar alguma coisa de Deus lá atrás, em algum lugar. Põe uma profecia que é para hoje, para outro tempo. Nós tentamos colocar alguma coisa de Deus lá atrás em algum lugar, ou alguma outra coisa. Talvez não tenhamos usado nosso ajustador de foco. Deixe o Espírito Santo tirar nossas ideias de nós e nossas teologias de igreja, e deixe o ajustador de foco chegar e nos conectar. E você não verá 3 ou 4, você verá um objeto de Deus. Entende? Olhando pela mesma câmera, um homem pode ver uma coisa, mas sua inteligência lhe dirá que há somente um talo lá. Compreende? Amém? Olhando pela mesma mensagem, uns vê tantas coisas que não existem. Mas quando você ajusta o foco, e esse ajustar o foco é olhar só para aquilo que disse o profeta. Mas quando olha pela mesma mensagem, com suas ideias, suas interpretações, vai ver 3 talos, quando na verdade tinha um só cacto. E aí fica a confusão. Parágrafo 58 e o 59. Nós olhamos para a aparição de Cristo, o mesmo Jesus. Ele disse quando estava na terra: um pouco que o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu estarei convosco até o fim do mundo. Aquele mesmo que pôde direcionar a palavra e ser a palavra e direcioná-la diretamente ao alvo, o mesmo Senhor Jesus está aqui nesta manhã na forma de Espírito Santo para direcionar nossos pensamentos e focá-los em sua palavra, em direção ao vivo e verdadeiro Deus, para um propósito, uma realização. E se apenas deixarmos que Ele faça isto, Ele focará a palavra exatamente no lugar que provará que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Depende do que você quer olhar. Nós precisamos focar nossas vidas melhor. Nós precisamos focar nossas vidas, não no que alguém mais diz, mas focar nossas vidas em direção a Ele. E Ele é a palavra, entende? Se nós colocarmos nossas vidas alinhadas com a palavra, então a palavra e nossas vidas se tornarão a mesma coisa. Ele disse: se vós estiverdes em mim e minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Em verdade vos digo que, se disseres a esta montanha, mova-te, e não duvidares em seu coração, mas creres que o que disseres acontecerá, terás o que disseres. Ó, que coisa! Não o que eu disser, mas o que você disser, você terá, porque você e ele se tornam o mesmo, porque a mente que estava em Cristo está em você, e a mente que estava em Cristo era para cumprir a palavra do Pai. Ele era a palavra.
aí está você. Então você e a palavra estão focados juntos. Você se torna uma unidade viva de Deus. Quão grandioso. Amém? Estamos acompanhando? É estar focado na palavra e não nas nossas ideias. Ainda o parágrafo 99, 97 ao 99 da mesma mensagem, olhe. Agora, escutem com bastante atenção esta afirmação. Estamos escutando, amém? Fé. Agora, não deixe de captar isto. A fé foi projetada para ver a vontade e o querer de Deus. Não há conhecimento que possa fazer isto. Só a fé projetada para isto e dada à raça humana para descobrir qual é a vontade de Deus. E se você pega a fé que você tem e ela não foca a palavra de Deus, então deixa de lado, você tem uma fé errada. Mas quando a sua fé é dada por Deus, ela te focará com a palavra de Deus. E você está diretamente alinhado e com a mira ajustada. Oh, que coisa! Que Deus nos ajude nesta hora, nesta grande hora em que vivemos. Fé projetada para ver o que Deus quer. Como você vê? Através da câmara da palavra dele, da promessa dele. Esta é uma completa revelação de Jesus Cristo. Então, quando esta fé que está em você te foca nesta palavra, você está focado longe de toda a denominação, credos e tudo mais. Você está focado direto na palavra de Deus. Você está com a mira ajustada e precisa somente de um pequeno toque. Amém? Aquela oração voa diretamente para a presença de Deus, porque não há nada que possa impedi-la. Amém? Quando o foco está correto, aquela oração voa na presença de Deus. Nada pode impedir. Sim, é o que acontece quando você está com a mira ajustada em Deus, focado nele. Desta maneira, você olha para o alvo. Você não está olhando para o que alguém mais diz. Isso não pode acontecer. E isso não pode acontecer, as pessoas dizendo, não pode acontecer. Você está olhando para o que sabe que aconteceu. Olhe para o seu alvo. Você vê onde eles atingiram. Se eles acertaram o alvo naquele dia, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Tire o foco de todos esses credos e coisas os quais você está misturado. Volte direto para a palavra, então confesse sua incredulidade e deixe Deus tomar o seu Espírito Santo e direcionar sua visão direta em Jesus Cristo. Nós estamos olhando para Ele agora, não para o que alguém mais diz. Amém? Esse é o foco. Olhe para o que Deus disse. Olhe para o que a mensagem diz. Não acrescente tuas ideias. Fique com a mensagem, disse o profeta. Fé para o rapto, disse o irmão Brana, está aonde? Nas mensagens. Não nas interpretações, mas na mensagem. Naquilo que disse Deus através do seu profeta. E quando o teu foco, irmão, está alinhado, você então está convencido de que aquilo vai acontecer. E quando você está convencido de algo, você ajustou o foco e você viu e você se convenceu. É isso mesmo. Próximo passo é você se preocupar em alcançar. E na mensagem Convencidos e então Preocupados, o profeta fala sobre o problema hoje. Porque a igreja não alcança aquilo que deve alcançar. Ou é porque o foco está errado, ou é porque não está convencido. E a razão de não estar convencido é porque o foco está desalinhado. Não está vendo. Não está vendo o juízo de Deus vindo sobre a terra. Não está vendo que os minutos estão se esgotando para o arrebatamento acontecer.
Ah, mas precisa acontecer isso ainda, precisa ser implantado aquela única moeda mundial. Irmãos, hoje tudo está monitorado, tudo está controlado pela tecnologia. Você pode dormir e acordar com novas coisas sendo colocadas de um dia para o outro. Até os animais do campo estão rastreados. Fale com o agricultor para ver. O governo sabe quanto gado ele tem. Se ele matou um para se alimentar, se ele vendeu, se ele trocou. Tudo. Quanto mais o ser humano. Então não pense que o que tem que acontecer vai demorar. Irmãos, as coisas, o laço, a Bíblia diz que a besta, o engano virá como um laço sobre os que habitam. E o laço não é armado ali na frente do boi, o boi vendo o laço é armado antes. Mas quando ele cai subitamente. Então, tudo que o diabo tem para fazer, ele está armando nas escondidas, nas reuniões secretas dos grandes líderes mundiais. Parágrafo 54, convencidos e então preocupados. Agora, como sabemos, e todos nós sabemos que estamos vendo agora um grande esfriamento ao redor da nação. Quando primeiro comecei, havia muito brilho nas reuniões. As pessoas estavam em reuniões de orações em todas as partes. Os jornais me criticavam. Uma mulher viajou 3 milhas de táxi. Ou melhor, 3.000 milhas de táxi, apenas para ir à reunião no Canadá. Eles não estavam tão preocupados mais. Ou melhor, eles não estão tão preocupados mais. Parece que há uma queda. E parece que não há muita preocupação. Não há de modo algum. Não como deveria haver. Muito pouca preocupação. As pessoas estão entrando em depressão, esgotamento, por excesso de preocupação. Mas não preocupação pela palavra. Preocupação em conquistar, em manter o status. Porque a preocupação justa pela palavra de Deus não te leva a um estresse. Porque Deus vai suprir, vai te ajudar. Amém? Olha, ministros orando pelo povo sobre o batismo com o Espírito Santo. Eles não descansavam enquanto não recebessem o Espírito Santo. Mas o que vemos hoje, irmãos, é muitas tentadinhas. Um jejum, 1 ou 2 orações pelo batismo do Espírito Santo e logo. Parece que quanto mais oro, mais problema vem e desanima. Quando você está preocupado, você vai firmar naquele propósito até você alcançar. Me perdoe, eu disse 57. A preocupação agora é, apenas venha e una-se à igreja. Parece que perderam a visão daquela oração e a obrigação como costumava ter. Aí está algo que aconteceu. Eu apenas gostaria de saber o que era isto. E agora eles parecem não estar preocupados. Você pode visitar esta igreja ou chamar as pessoas para virem ao altar. Isso eu me preocupo, irmãos. Quantos cultos que um simples toque faltava espaço no altar. Pessoas chorando realmente. E às vezes eu vejo Deus vir, falar, e
poucos se movimentam para buscar aquela presença? Por que não há mais preocupação? Onde está o nosso foco? Você pode visitar esta igreja ou chamar as pessoas para virem ao altar, e anteriormente elas apenas corriam até o altar. Eu já vi quando eu pregava, antes mesmo de eu terminar meu sermão, o altar de um lado ao outro dos corredores estava cheio de pessoas. Já testemunhei quando o Espírito Santo movia na audiência e predizia e dizia algo e alguém, e as pessoas se maravilhavam e simplesmente desmaiavam bem em seus lugares. Há algo errado. Deus está falando conosco, irmão, esta manhã. E se o teu foco não está alinhado, alinhe nesta manhã. Há algo errado em alguma parte. Porque quando, irmãos, a pessoa tem culto, a pessoa fica em casa, tranquilamente, há algo errado. O foco não está ajustado, irmão, não tem como estar. Só vem no culto de ceia. Ou como católico, né? o não católico atual, porque o atual hoje é 3 vezes na vida que vai na igreja. Quando nasce, quando casa e quando morre. Mas os mais antigos, eles iam uma vez por semana. E às vezes tem pessoas que também é assim, ó, na mensagem, né? Indo num culto está bom. Irmãos, nós dedicamos tantas horas por dia para o trabalho, para a família e para Deus, por que tem que ser menos? Por que para Deus, se eu fui domingo de manhã, não preciso domingo à tarde? Há algo errado em alguma parte, continua fazendo a mesma coisa, continua sendo o mesmo evangelho. Eu nunca mudei, nem um pouquinho, desde que comecei. Eu apenas comecei com a nua e crua palavra de Deus, e desde então eu permaneci exatamente nela. Há 32 anos, quando estou atrás do púlpito, e nunca voltei atrás de nada ou mudei qualquer coisa. Eu afirmo isto da mesma forma que comecei. Somos testemunhas desse ministério, né? Os irmãos mais velhos ali, a irmã Isabel, vejo ali, tantos outros. Há quantos anos esse ministério aqui? Sempre o mesmo. Não houve mudança. E por que há mudança na vida de alguns? Por que as saias estão curtas, blusas degotadas? Irmãos, alguns não generalizamos, né? Mas vemos pessoas da mensagem, nos momentos de lazer com uma bermuda ou algo assim. A mensagem é a mesma. A mensagem é a mesma, e o profeta diz que bermuda é roupa de efeminado. E nós temos que ser a diferença, seja aqui, ou seja lá no lazer, lá na praia, quando você vai. Agora, a praia que nós vamos não é a praia de Copacabana, porque também aí não tem como você... Mas há alguns lugares ainda, um pouco desabitados, né? Que ainda Deus tem permitido, mas você vai ali como um cristão. Seja uma luz onde você for. Seja uma luz lá no trabalho. Seja uma luz lá no colégio, onde for. Há 32 anos que estou atrás do púlpito e nunca voltei atrás de nada ou mudei qualquer coisa. Eu afirmo isto da mesma forma que comecei. Eu não posso voltar com isso atrás. Isto é a palavra de Deus.
E se eu digo isso exatamente como é dito aqui, a próxima vez que tenho que dizer a mesma coisa, porque aqui está a maneira que isso está escrito. Então apenas não podemos fazer nada a respeito disso. E o Espírito Santo continua fazendo a mesma coisa, mas parece que não há preocupação suficiente. Agora eu gostaria de saber por quê. Por que não existe a preocupação como existia? Eu creio que a razão pela qual não existe, isso aqui é forte, irmãos, mas é real. Eu creio que a razão pela qual não existe tal preocupação como havia é que não estão convencidos como estavam. Você tem que estar convencido antes que possa estar preocupado. Vocês sabem em que eu creio? Eu creio que o povo não está convencido que Jesus virá em breve. Eu não creio que eles estão convencidos que ele está vindo nesta era. E eu creio que esta é a razão pela qual eles não estão preocupados, porque não estão totalmente convencidos. Isto é certo, eles não estão convencidos de que ele está com eles. Se estivesse, eles voltariam com a palavra. E agora muitas pessoas não podem compreender isto. O amor é disciplina. Você deve disciplinar o povo se você os ama. Se a sua filhinha estivesse assentada lá fora na rua, como eu disse nesta manhã, fazendo bolinhos de barro, se você realmente a ama, você a tiraria do meio da rua. Parágrafo 111. Este é o problema nesta noite. As pessoas não estão convencidas do quê? Da mensagem. Porque se está convencido do que é essa mensagem e o que ela está fazendo na vida daqueles que se entregam a ela, nossas atitudes seriam diferentes. Agora, ficar cultivando ressentimento com esse irmão, com aquele irmão, dificuldade com isso, com aquilo, é porque não está convencido com a mensagem. Quando você está convencido, irmão, você passa por cima. Abraão estava convencido do chamado dele. Por isso, irmão, ele não se preocupou em perder as melhores terras para seu sobrinho Ló. Ele sabia, para onde eu for, onde eu estiver, Deus estará comigo. Quando você está convencido da mensagem, convencido do que Deus tem te chamado, você simplesmente sabe, olha, se eu tiver que perder isso, para não perder meu irmão, para não perder o convívio, Deus vai me abençoar, Deus vai me prosperar. Amém? Este é o problema nesta noite, as pessoas não estão convencidas da mensagem. O povo não está convencido com o Espírito Santo. Se você realmente estivesse convencido, então você ficaria preocupado. Você faria tudo o que pudesse fazer. O que você tivesse que fazer com isto. Você diz, bem, irmão Brana, eu não sou um pregador. Bem, você pode fazer algo também. Recorde, uma vez que tivemos uma reunião, havia um fazendeiro que foi salvo e se encheu do Espírito Santo. Ele não tinha nada exceto sua experiência e um caminhão. Ele não era um pregador, ele não sabia falar, ele só tinha experiência, fui um salvo. Ele tinha experiência de ser um salvo e um caminhão. E o que ele fez? Olha o que o profeta diz, ele se convenceu. Ele não tinha nada exceto uma experiência e um caminhão. Porém, ele carregou tantos para a reunião, ele trouxe mais de 30 que se encheram com o Espírito Santo.
Está vendo? Você pode fazer alguma coisa. Ontem nós estávamos ali em Ipuaçu, tivemos um culto muito abençoado. E vai ser feito ali um trabalho. O irmão Clenoir, né, vai organizar, vai avisar a igreja quando chegar o dia. Trabalho de evangelismo. O Moadão falou lá com o cacique para conseguir um local. E eu disse para os irmãos, o trabalho parte do princípio de orar, jejuar, se preparar para o evento. E comecem a convidar pelos seus vizinhos. É isso. Você pode fazer alguma coisa. Mas eu pergunto, quem sabe há muitos aqui que nunca falou de Cristo para o vizinho. Nunca convidou. Então o fazendeiro não tinha nada a não ser a experiência de ser um salvo e um caminhão. Levou 30 pessoas para a reunião e essas pessoas foram cheias do Espírito Santo. Por quê? Ele estava convencido. E quando ele ficou convencido, ele se preocupou. Sua filhinha foi curada. Nós tínhamos pessoas enfermas toda noite. Um caminhão cheio delas. Toda noite o fazendeiro trazia um caminhão cheio de pessoas doentes. Porque a filhinha dele foi curada, então ele se convenceu e se preocupou em trazer outros para ser curado. 30 receberam o Espírito Santo. Veja, ele estava convencido de que isso estava certo, então ele se preocupou com as outras pessoas. E nós, se estamos convencidos que Jesus virá em breve, nós estaremos preocupados com os nossos que estão perdidos. Faremos tudo o que pudermos para levar o Evangelho. E assim por diante. Se você está convencido de que você é um salvo, você não vai deixar alguém morrendo ali do teu lado, um vizinho doente terminal, e não ir lá fazer uma visita, você mesmo falar do Evangelho ou levar alguém para falar. Então, irmãos, vamos ajustar o foco. O foco no alvo, o arrebatamento, a vinda de Cristo. Quando o foco está ajustado nisso, irmão, todas as demais coisas se alinham. Tudo. Quando a pessoa está com a pressão alterada, todo o organismo está bagunçado. A cabeça dói, o estômago não funciona direito. Ajustou a pressão, todo o organismo se ajusta. Ajustou o foco em Cristo, no arrebatamento, no batismo do Espírito Santo, o assunto da família, o desentendimento se ajusta. Os problemas com o colega de trabalho vai se ajustar, tudo se alinha. Parágrafo 178 da mensagem Olhe. Olhe, depende do que você está olhando. Olhe o que tem sido feito. O pilar de fogo, o Espírito Santo, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora vamos olhar, vamos crer, vamos entender que estamos nos últimos dias, estamos nas últimas horas, estamos nos últimos minutos da última hora. 183. E aquela noiva está olhando para a vinda do Senhor Jesus, que será secreta. A vinda secreta de Cristo acontecerá, e ele tirará sua noiva à noite. Como o livro que eu li certa vez sobre Romeu e Julieta. Como ele veio com uma escada e tomou sua noiva dentre eles. Esta será a maneira que Jesus virá algum dia. E olhando para aquele que não está olhando para os seus credos, mas olhando para Cristo, esperando por sua vinda, com seu coração centrado nele. Amém? Então, que Deus nos abençoe, irmãos. Essas poucas palavras nesta manhã, mas isso vem de Deus. É um sentimento de Deus para conosco nesta manhã. Qual é o teu foco?
Qual é o teu foco? Quando você focou em algo, você foi e conseguiu. Não é verdade? Você foi, você diz, eu preciso de um carro. Você deu um jeito, economizou, fez umas horas a mais, correu e alcançou. A gente seguido vê notícia, né? Pessoas focam no estudo, às vezes vendendo coisas na rua para conseguir, vão e se formam. Se torna um doutor, se torna uma pessoa diplomada. Por quê? Porque ela focou naquilo. E como nós vimos o profeta dizer-lhes, não existe ninguém que não esteja focado em algo. Ah, mas eu tenho fulano que vive de acordo com o vento sopra. Esse não tem foco. Tem um foco, sim, na irresponsabilidade. Está focado naquilo, focado em não ser ninguém na vida. Não vai ser mesmo. Todos estão focados. E sabe, irmãos, e eles estão certos de estar focado naquilo, dentro do princípio de que você tem que realmente lutar por aquilo que você quer. Porque Jesus diz, ou seja, frio ou quente. Porque o morno é o vomito da boca. Tanto frio quanto morno está errado. E nenhum deles vai ter o favor de Deus, mas pelo menos Deus olha com mais graça para aquele que define realmente o que é, não fica sendo um falso. E o profeta disse para o Billy uma vez, Billy, se você decidir ser um vagabundo, seja um bom vagabundo. Não trabalhe nem um dia sequer na tua vida. Mas se você decidir ser um bom homem, seja um bom homem também. Se você decidir ser um pedreiro, seja um bom pedreiro. Se você decidir ser um professor, seja um bom professor. Se você decidir ter uma família, ser um pai, seja um bom pai. Se você decidir ser um cristão, seja um bom cristão. Amém? É isso que nós queremos, ter um foco naquilo que nós decidimos. Vamos nos colocar em pé, irmãos. Eu espero que isso possa nos ajudar nesta manhã. Lembra que as coisas não estão indo bem na família, no trabalho. Você diz, mas está tudo errado. Irmãos, o alinhamento está errado. Carro, quando o alinhamento está errado, irmão, come pneu. Pneu era para 40 mil, durou 15 mil quilômetros. Perigo de sair fora da pista, porque ele desliza facilmente, tudo, irmão, tudo dá errado, tudo fica errado, mas você alinhou ele, irmãos, aí tudo vai normalizar. Alinhe tua vida com Deus, alinhe teu foco na busca pelo Espírito Santo, em ser um bom cristão, em se identificar com a palavra. Não tenha vergonha de dizer assim, olha, eu não participo dessas coisas, eu sou um cristão. Eu me lembro de um irmão que trabalhava, acho que no DR, e os colegas, você sabe, eles vão viajando e acampando e assim vão. E um deles roubou uma melancia por lá e chegou fazendo festa, né? E todo mundo sabe como o ímpio é, né? Acha tudo graça no que faz. E aí cortaram a melancia e ele foi repartindo. Quando chegou no irmão, o irmão disse, eu não vou participar desse roubo. Você tem um foco, você tem um objetivo, você se identifica. Você se identifica com a tua fé. E isso é honrável diante dos olhos de Deus. Aquela moça vem para esse moço cristão, lá no colégio, manda um recadinho, isso e aquilo. Às vezes a pessoa fica se achando importante. Chega e diga, olha, não perca o tempo. Eu sou um cristão, meus princípios são diferentes.
Aí o rapaz diz para a moça: não, mas eu fico crente. Diz: olha, se você quer ficar, se tornar um cristão por causa da sua alma, é boa coisa que você faz. Mas se é por causa de mim, pode esquecer. Você tem que ter princípios. Aí quando você se identifica, você consegue realmente viver a vida cristã. Agora, se vai querer viver camufladamente, o foco está desalinhado. Vamos fechar nossos olhos. Precioso Deus, palavras não vão, ó Deus, fazer alcançar o alvo, mas o teu Espírito pode fazer. Por isso, tome essas palavras e vivifica, Pai. E me ajude, Pai. Cada um de nós, eu creio que todos nos incluímos, uns em maior proporção, outros em menor, mas nós precisamos alinhar melhor o nosso foco com o objetivo que o Senhor tem chamado. Pai querido, eu peço por aqueles que estão levando prejuízos na fé, prejuízos, ó Deus, espiritualmente, por estar com o foco desalinhado, Pai. Que eles possam, nesta manhã, sair daqui, propondo a Deus e dizer: eu vou alinhar o meu foco, eu vou tirar a minha Bíblia lá do guarda-roupa, de onde estiver, e vou começar a lê-la. Eu vou pegar as mensagens, vou começar a estudar, eu vou orar, eu vou buscar mais a presença de Deus, eu vou ouvir mais coisas boas, eu vou deletar do meu celular, de onde for, aquilo que não é próprio para um cristão. Ó Deus, ajuda a igreja, Senhor, a alinhar o foco, ajuda os moços e moças a alinhar o foco com a palavra, a alinhar o foco com o arrebatamento, meu Deus. E eu sei que tudo vai se alinhar na vida, ó Deus, o bem-estar na família, o bem-estar, ó Deus, no dia a dia, tudo vai se alinhar, porque o Senhor disse: busca em primeiro lugar o reino de Deus e sua palavra, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Meu Deus, não deixa isso cair por terra. Ajuda meus irmãos, Pai. Ajuda os que estão ouvindo pela internet, os que vão ouvir ainda. Nos ajude, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós te pedimos. Nos ajude, nos inspira para sermos melhores cristãos e melhores cristãs. No nome de Jesus Cristo nós te pedimos, para a tua honra e para a tua glória. Amém, Jesus. Amém. Glórias a Deus. Que Deus abençoe a todos, que você possa voltar para casa nesse bom objetivo. Faz um exame, veja onde precisa ser ajustado a tua vida, o teu foco, e ajuste. Amém? Enviamos também nosso Deus abençoe, nossa saudação a todos os irmãos pela internet que estão acompanhando conosco. Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Amém? Aqui temos também os pedidos de oração. Todos que foram enviados vai ser orado juntamente com os que vierem à tarde. Deus abençoe a todos e um bom dia a todos em nome de Jesus.